A paz do Senhor Jesus. Eu acho que todos me conhecem, mas se você caiu nesse vídeo e não me conhece, quem será essa irmã? Eu sou Ângela Fontes e eu estou aqui para falar algo que o Senhor colocou no meu coração, de uma passagem muito conhecida. Eu acho que todos os evangélicos e não evangélicos também conhecem essa passagem, mas eu estava ouvindo uma pregação e o Senhor falou algo no meu coração e eu resolvi vir aqui para falar para você algo que Deus colocou em meu coração. Gênesis 37:3 diz assim: ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. E o Senhor colocou um título no meu coração, que a vontade de Satanás é tirar a sua legitimidade. Por causa dessa túnica que José ganhou de seu pai, começou toda a perseguição. Ele era o filho, da velhice de Jacó, e Jacó o amava muito. Mas José pediu para ser amado? Não, ele não pediu. Pediu para ser destaque e ter uma túnica longa e de várias cores, diferente da túnica que os irmãos usavam? Não, ele não pediu. E por que de tanta perseguição? Aí eu me lembrei de uma história que eu li sobre a cobra e o vagalume. Uma história bem conhecida também, mas eu vou falar para vocês de novo sobre ela. Existia um vagalume e uma cobra. E o vagalume voava para lá, a cobra ia atrás. Voava para cá e a cobra ia atrás. A cobra começou a perseguir o vagalume. Daí chegou uma hora que o vagalume cansou de fugir da cobra e perguntou para ela assim: por que você está me perseguindo? Eu nem faço parte da sua cadeia alimentar e você está me perseguindo? Por quê? De tanta perseguição? Eu estou cansado de fugir de você. Por que você está me perseguindo? Ela falou assim: realmente, você não faz parte da minha cadeia alimentar, mas o seu brilho me incomoda. Quantas vezes nós passamos por isso, hein? Você é a cobra ou você é o vagalume nessa história? Deixa quem quiser brilhar, brilhar. Brilhe você também. Use as ferramentas que o Senhor colocou em tuas mãos e faça a obra do Senhor e seja diferente, seja destaque aonde você chegar. Talvez você não seja crente, ou talvez você seja crente, mas você não tenha cargo nenhum na igreja. Mas seja destaque na escola, seja destaque no seu trabalho, seja destaque sem precisar pisar em ninguém. Seja destaque. Daí eu comecei a ler mais Gênesis 37 de novo. Por várias vezes eu já li, mas comecei a ler de novo. E no versículo 4 diz assim: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais de José do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Daí eu comecei a entender muitas coisas que acontecem. Você já reparou que tem pessoas que quando vê a outra pessoa se destacando, muda o jeito de falar? Pessoas que se diziam amigos, simplesmente mudam. Não é mais amigo. Não falam mais do mesmo jeito. Por quê? Simplesmente porque vê o outro se destacando. Com José não foi diferente. José não pediu para ser destaque. E foi odiado pelos seus irmãos. E os seus irmãos já não falavam mais com ele como falavam antes. Então a primeira fase da vida de José, ele pediu para ser destaque? Não, ele não pediu para ser destaque. Ele simplesmente ganhou uma túnica. E toda a perseguição foi por causa desta túnica. Mas quem deu a túnica a José? Foi o pai. E quando Deus dá um presente para nós, e que esse presente sobressai, começa a brilhar, começa a vir cobras, querendo roubar o nosso brilho. Mas o sangue de Jesus tem poder. E esse mesmo sangue que cobre as nossas vidas, vai cobrir a sua vida nessa tarde. Peça a Deus que te livre de todo mal. E quando as pessoas te criticam, zombam por você ser destaque,
O que na verdade elas querem é só a sua túnica. Então José foi perseguido pelos seus irmãos. E o pai de José, no versículo 12, diz assim, ó: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Jacó, o pai, né, pediu para que José fosse em busca dos seus irmãos, vigiar os seus irmãos. Também não tinha muita sabedoria, né, esse pai. Pediu para que os irmãos, que José fosse vigiar os seus irmãos. Muitas vezes a gente fala assim: meu Deus do céu, que falta de sabedoria que tem fulano, falta de sabedoria que tem o ciclano, como eu disse agora, e na verdade me veio na cabeça, não. Muitas vezes a gente acha que é falta de sabedoria, mas é só Deus movendo as águas para que aquilo que o Senhor prometeu na sua vida venha se cumprir. Eita, que Deus lindo, Deus tremendo, veio ao meu coração agora. Muitas vezes a gente não entende, a gente acha que é falta de sabedoria, mas não é. É Deus movendo as águas. Quando quando Jacó pediu para que José fosse atrás dos seus irmãos, era Deus já falando assim: vai, porque aquilo que eu tenho na vida dele tá para se cumprir, precisa se cumprir, e o processo vai ser longo, demorado e dolorido. José foi atrás de seus irmãos. Quando chega no caminho para quem se perde, ele se perdeu e achou um homem e falou assim: o que você está fazendo aí? O que você está perdido por aí? Ele disse: eu estou em busca dos meus irmãos. Daí aquele homem disse assim: ah, eu vi mesmo eles falando que ia para Dotã, né? Se eu não me engano, deixa eu ler aqui. Eles partiram daqui, o versículo 17, eu os ouvi dizendo: vamos para Dotã. Só que daí José já sabia, foi direto para Dotã. E os irmãos viram de longe José vindo. Os irmãos falaram assim: lá vem o sonhador. José não sabia que os irmãos não gostavam dele. Percebia que estavam tratando ele diferente, mas não sabia que chegaria a esse ponto. A primeira coisa que fizeram quando José chegou perto deles foi roubar, tirar, arrancar a túnica dele. Eles queriam, na verdade, a túnica de José. Toda essa guerra, essa briga, essa luta era por causa da túnica dele. Tiraram a túnica e jogaram ele em um poço. Em que parte da sua vida você está? Sendo perseguido pelos seus irmãos? Sendo maltratado pelos seus irmãos? Por causa de um destaque que você tem? Não importa. Fica em silêncio. Porque o que Deus está querendo te falar é que Ele está no processo. E aquilo que Deus prometeu para a sua vida vai acontecer. Porque os processos fazem parte do propósito de Deus na sua vida. Irmã Ângela, mas está doendo. Está me machucando. Deixa machucar. Deixa doer. Fica em silêncio e faz em silêncio aquilo que Deus colocou para você fazer. Daí José ali naquele poço, daí tiraram José do poço. Eu vou resumir. Tiraram José do poço, venderam José. Só que José, aonde chegava, era destaque. Mesmo sem a túnica, José continuava sendo destaque. José foi vendido, daí foi comprado e chegou no palácio e continuou sendo destaque. Colocaram um manto sobre José. Aí continuam a perseguição. A mulher de Potifar começou a se engraçar com José. E José não cedeu às tentações. Não ceda às tentações do inimigo. Muitas vezes a gente fica aquém. Ai, meu Deus. Ai, não... Será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena? E quantas vezes, por falta de sabedoria, a gente cede aos encantos do inimigo, mas está repreendido em nome de Jesus. Prossiga olhando para o alvo. José prosseguiu, o manto ficou para trás e Faraó lança ele na prisão. Chegou na prisão, ele continuou sendo destaque. Ele poderia fazer birra: você também não faço mais nada.
Quantas vezes a gente fala isso? Não aconteceu isso? Vão saber quem é quem. Ei, Deus não te chamou para fazer birra. Deus te chamou para ser destaque. Então se destaca e faça o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. José chegou lá no cárcere e ele começou a ser destaque. O que aconteceu? Ele recebeu as chaves da prisão nas mãos. Ele poderia fugir? Poderia, mas daí ele ia ser um fugitivo e não ia se cumprir a promessa que Deus colocou nas mãos dele para falar. Quantas vezes o Senhor falou, mostrou em sonhos que o sol ia se curvar perante ele? Quantas coisas o Senhor mostrou para ele? E para acontecer tudo aquilo, ele precisava passar por todas as etapas. E quantas vezes a gente fica com raiva de Deus? Com raiva de Deus. Ah, mas por quê? Eu tenho promessa de Deus e estou passando por isso. Eu tenho promessa de Deus e não tenho o que comer. Eu tenho promessa de Deus e vejo as pessoas me humilhando. As pessoas não falam comigo. Ei, a túnica está fazendo tudo isso. O presente de Deus, o teu brilho está incomodando. E é por isso que quando você vê alguém passar por você e não cumprimentar, larga a mão, finge demência e siga em frente, porque você é destaque. E é por isso que você está passando por tudo isso. José continuou ali, ele não ficou embirrado com Deus, não ficou questionando, não. Ele continuou fazendo aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Conclusão. José foi destaque. E Faraó, aquele mesmo Faraó que mandou jogar José na prisão, mandou chamar José de novo. E aquele Faraó que ficou com o manto lá em cima, que a mulher tinha tirado o manto, né, dele, começou, eu achei tão lindo na hora que eu li. Muitas vezes, com certeza, passou na mente de José: por que eu estou aqui? O que aconteceu? Por que meus irmãos me venderam? Não é? O que está acontecendo? Eu não entendo porque fulano está me tratando desse jeito. As circunstâncias, os problemas, o cárcere não mudou o que José tinha. José tinha algo diferente. José tinha algo de Deus na vida. Então, se você tem algo de Deus, não deixe que as circunstâncias deste mundo, as perseguições venham mudar a sua estratégia, a sua trajetória de vitória. Permaneça no lugar, não saia do seu lugar, mesmo que venha promessas. Alguém colocou a chave nas suas mãos e disse assim: ó, sai desse lugar aí. Você está sofrendo porque você quer. Sai desse lugar, ó, eu vou deixar nas suas mãos. Você resolve. Mas José falou: não, eu sei o que eu sonhei. Eu vou permanecer aqui e vou fazer aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. Então faça. Deus te chamou para ser destaque, então se destaca naquilo que Deus colocou nas suas mãos. O versículo 41 do capítulo 41, para finalizar, eu vou ler aqui. 41 e 41 diz assim, ó: e Faraó prosseguiu, entregou, ele falou assim, ó, entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o Faraó tirou do dedo do seu anel, não deu só um manto não deu só uma túnica não, ele tirou o anel do seu dedo e colocou no dedo de José. E colocou no dedo, mandou vestir um linho fino. José não tinha só uma túnica de várias cores, ele tinha um manto de linho fino. Deus vai fazer coisas incríveis e que toda a terra, e que todo o interior, e que todo São Paulo, que todo o Brasil vai saber que Deus é Deus na sua vida. Deus se levanta para te dar vitória. Essa palavra tem ardido em meu coração esses dias e hoje mais uma vez, e aqueles que te venderam, aqueles que te humilharam, aqueles que te odiaram, vão ter que se prostrar diante de você e falar: somente Deus é Deus na sua vida. Ei, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer para você. O que estão fazendo para você, não estão fazendo para você, estão fazendo para nosso Deus.
E o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, o Deus que te ama, o Deus que te dá destaque na terra, vai se levantar ao seu favor. Confia no propósito, na chamada, nas promessas. Confia, porque o Senhor Deus tem algo novo para a tua vida, tem algo novo para a tua história. O Senhor que te chamou e que te deu a túnica de várias cores, te deu destaque na terra para fazer a diferença, te diz: aguenta mais um pouquinho, não saia do seu lugar, porque aquilo que Ele te prometeu vai cumprir. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor Deus venha falar ao seu coração nessa tarde. Prossiga. Se você olhar para um lado, ver uma cara feia, olhar para o outro, ver uma cara feia, prossiga, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Se Deus falou, está falado, está sacramentado. O que Deus falou vai cumprir, mas você tem que prometer que vai continuar firme mesmo que você tenha a chave nas suas mãos para sair fora da tua luta. Ei, prossiga lutando, porque a vitória só vem para quem luta. Que Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor, que o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus de José esteja com você nessa tarde. Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor.